festa do Pentecostes, que é 50 dias após o domingo de Páscoa. Se Jesus ficou os 40 dias após a ressurreição, e o Espírito desceu no dia 50º do Pentecostes, quer dizer que 40 para 50, 10 dias. Eles permaneceram ali 10 dias orando, aproveitaram a oração, porque eles estavam cheios de Deus. Eles aproveitaram para escolher o substituto de Judas, e oraram durante esses 10 dias. A Bíblia diz que no final de 10 dias de clamor, entenda os irmãos que nada é fácil, tá? Nada acontece no estralar de dedos, apesar que Deus tem poder para fazer isso. Mas entenda que existe um preço a ser pago. E o texto diz que após os 10 dias do preço sendo pago através da oração, versículo 2 diz assim: de repente, quando ninguém estava esperando, um som, escute, não foi um vento, não houve vento aquele dia lá dentro, a Bíblia é bem clara, não houve vento, mas houve um som, como de um vento. Eles estavam orando e de repente eles começaram a escutar esse barulho, um barulho de um vento forte. Só que eles não sentiam o vento, mas o barulho era intenso. Quando o barulho chama a atenção de todos, eles abrem os olhos. E quando eles olham para a cabeça dos quase 120 que estavam ali, eles viram outra coisa fenomenal. Eles viram algo como que fogo. Eles não puderam afirmar, era algo do céu, mas para eles parecia com fogo. Então aquilo descia como línguas repartidas, eles disseram como fogo, e começaram a ficar sobre a cabeça dos irmãos. E de repente aquele fogo foi tocando eles, e o texto diz que eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Todos, escute aqui, irmãos, todos eles falaram em línguas. Provavelmente, como nós aprendemos na escola dominical, em glossolalia e em xenolalia, que é os tipos das línguas que existem. A glossolalia é a língua que eu falo e não entendo, e você que me ouve também não entende. A xenolalia é aquela língua que eu falo e não entendo, mas quem me ouve entende. Porque a Bíblia diz que naquele dia existiam muitas pessoas ali, de repente eles começaram a ouvir o barulho no cenáculo, e aquilo começou a chamar a atenção de todo mundo. E eles perguntaram: como pode esses galileus falarem tantos idiomas desse jeito? Ninguém estava entendendo, somente os que estavam ali. Atos capítulo 2, irmãos, que nós sempre pregamos e obviamente enfatizamos o batismo, é a data de fundação da igreja do Senhor. A igreja foi fundada dentro do cenáculo, a igreja primitiva. Entenda que era um grupo bem menor do que esse, talvez a metade desse grupo aqui. O Senhor escolheu eles, pouco menos de 120 pessoas, para começarem a incendiar o mundo, pregando o genuíno evangelho de Cristo. Observe que a igreja, irmãos, ela nasceu debaixo de oração. A igreja nasceu debaixo de oração e cheia do Espírito Santo. Está entendendo? Essa é a origem da igreja, é o marco inicial, é o começo de tudo. É de lá que você veio, é desse avivamento que você nasceu. Se estamos aqui foi porque teve um começo. E a mensagem de Deus para nós nessa noite é a seguinte: nós não podemos perder as origens. Nós não podemos perder as origens espirituais que foi confiada à igreja. Observe os irmãos que assim que tudo isso aconteceu, o Pedro, ele se levanta
e prega uma palavra com tanta autoridade de Deus. E sabe a palavra que Pedro pregou, irmão? Era uma palavra que levava as pessoas ao arrependimento dos pecados. Foi a mesma palavra que João Batista pregou, porque se você abrir lá, você vai ver João pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas capítulo 4, a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mesma mensagem que Pedro pregou, a primeira: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vai ser a mesma que Paulo vai pregar mais à frente: arrependei-vos e credes no Evangelho. Pedro levanta e não prega mensagens triunfalistas que agradavam o ego das pessoas, não. Ele prega sobre arrependimento, e ele diz que tudo aquilo que estava acontecendo era cumprimento das Escrituras, e era a presença do Espírito Santo no meio do povo, e que a partir de agora o mundo não seria nunca mais o mesmo. Ele acaba de pregar: 3.000 almas aceitam a Cristo. A igreja começou com 120, no outro dia já tinha 3.120 membros. A Bíblia diz que Pedro prega o segundo sermão, e quando ele prega o segundo sermão, Atos 4:4, mais 5.000 almas aceitam a Cristo como Salvador. Olha a consequência da igreja, da oração, de estar cheio do Espírito. Olha as consequências. Em pouco tempo a igreja, que era 120 pessoas, agora eram 8.120 pessoas, e a igreja não parava de crescer, porque o Espírito de Deus estava no meio dela. Ô pastor, o que eles faziam demais para obter esse sucesso? Que tipo de campanha eles faziam naquela época? Eles caminhavam sobre o sal grosso. Eles pegavam a água do Rio Jordão e colocavam num frasquinho, mandavam todo mundo levar para casa e beber. O que eles faziam de sucesso assim? Me explica. O que a Bíblia fala sobre eles para que a gente possa copiar hoje? Para que a igreja moderna possa copiar também. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê que eles não faziam nada de diferente, a não ser imitar Jesus e fazer as coisas que Jesus fazia. Se você abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 41, quando fala aqui na primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas aceitaram a Cristo, a partir do versículo 42, e depois vai ter outros versículos. Nós vamos ver aqui alguns relatos, algumas coisas que eles faziam. Vamos lá, olha bem, preste atenção o que a igreja primitiva fazia. Primeiro, ela preservava a doutrina dos apóstolos. O que é isso? Ela preservava o ensino dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam? Os apóstolos ensinavam aquilo que Jesus ensinou. Não saía um versículo para a direita, nenhum para a esquerda. Eles faziam exatamente aquilo que estava dentro das Escrituras sagradas. Voltar às origens. Fazer com que a igreja de hoje chegue pelo menos um pouquinho perto da igreja do passado. Primeiro passo: não saia fora daquilo que está escrito aqui. Igreja de São Joaquim da Barra, nunca abandone as origens bíblicas. A igreja não precisa de invencionice. A igreja não precisa de tudo isso, desse circo que está virando nos últimos dias. Competições. A igreja não precisa disso. A igreja precisa pregar que pecado é pecado ainda hoje. Precisa pregar que só vai para o céu quem viver de forma digna e correta, íntegra. Nós precisamos pregar a verdade, porque o tempo passou, os costumes mudam, mas a Bíblia não muda, ela é a mesma.